nome dele vem do significado Deus se lembrou. E esse nome, quem deu foi o meu filho de 5 anos. Quando eu disse que estava grávida, ele falou assim, é um menino e vai ser Ezequiel. Para mim, ele já foi um milagre desde o início, porque com 7 meses de gestação eu descobri uma pré-eclâmpsia. Foi quando eu fiz um propósito de oração nas madrugadas e no outro exame já deu como se tivesse tudo perfeito. Então ele já começou sendo um milagre desde a gestação. E aí com 1 mês de vida, ele pegou uma gripe, pegou Covid e a gente precisou internar ele, né, no hospital. Só que o meu plano de saúde deu uma negativa, não queria operar de jeito nenhum. Além do corre com a vida do meu filho, porque ele estava cansando muito, ele já estava fadigando, precisaram botar ele no O2, eu tinha que ser transferida para um hospital público, porque o meu plano não queria de jeito nenhum internar. E aí, eu só tinha 12 horas no internamento, decidi minha vida. Ou entrava como particular, ou era transferida para um hospital público. A gente deu entrada no plano, só que o plano não incluiu ele. Esperou dar carência para incluir. E aí, como eu tinha todas as provas, minha irmã entrou com deu... ação na justiça pelo plano de saúde. E aí, nessas 12 horas de internamento, o hospital sempre vinha. E aí, decidiu o quê? Vai sair ou vai entrar com particular? Vai sair. E meu filho cansando. E aí, faltando apenas 2 minutos para eu sair do hospital ou entrar como particular, coisa que seria absurda, porque minha dívida foi mais de 800 mil dentro do hospital. Era uma dívida impagável. E aí, faltando 2 minutos, só tinha assim, 2 minutos, porque era até 3 da tarde que eu tinha que sair. 2h58 o oficial de justiça chegou. E foi na hora que eu consegui orar, porque até então eu estava sem acreditar que estava vivendo aquilo. Que a gente só sobrevive, né? É uma situação. E aí, 2 minutos, o médico oficial chegou e deu a intimação ao hospital. E aí eu fui internada. E aí fiquei 1 semana com meu filho na UTI. Meu filho precisou da UTI, porque ele estava cansando muito. Ele só tinha 1 mês e 11 dias de vida. E aí ele se recuperou, de certa forma. E me deram alta. Quando eu cheguei em casa, com 5 dias, eu precisei voltar. E aí, quando ele voltou, a gente descobriu que ele adquiriu um novo vírus, né? Dentro do hospital, ele pegou um vírus, que é o vírus essencial respiratório, que dá bronquiolite. E aí ele pegou o vírus essencial respiratório e como ele já estava fragilizado do Covid, ele precisou entubar. Quando o Grazi me ligou, já era 3 e pouquinho da manhã, e ela falou assim, olha, tem uma notícia para te dar. Zé que foi entubado. Aí no meu coração já, meu Deus do céu. Porque eu já morria de medo, né, Grazi? Ela sabe que o maior medo que eu tinha era intubação, tudo, porque eu ouvia muitas histórias aqui, né, das clientes que eram médicas e de parentes que passaram por alguma coisa na Covid. Depois de intubar, a maioria não resistiu, morreu, ou vinha com alguma sequela. E aí eu morria muito de medo disso. E aí quando intubou, que era para ser 72 horas, viraram 18 dias. Que 18 dias é o máximo assim que uma criança consegue sair sem sequelas, né? Quer dizer, 14 dias sem sequelas, mas que isso pode vir a agravar algum problema. O tempo que ele ficou entubado, como é um bebê, a laringe dele, a traqueia, é muito estreita. Então, como o tubo ficou muito tempo lá dentro, quando retira o tubo, fica muito amolecida, muito fragilizado. E aí, essa laringe pode vir um estridor, que é um quadro respiratório agudo, que ele era um bebê que não podia chorar. Então, sempre que, quando tirou o tubo, ele era um bebê que fazia... fechava, e ele só abria se desse adrenalina. Então ele era um bebê para ser trastectomizado. Tanto que quando eu ouvi a primeira vez que iriam trastectomizar ele, eu fiquei desesperada, porque eu sabia que o TQT salva vidas. Mas são sequelas que você leva para a vida toda e a pessoa tem que ter muita condição financeira para pelo menos lidar com a parte médica, que custa mais de R$35 mil e não tem nenhum aparato aqui em Aracaju, tem que precisar de outro estado para isso. E Deus foi tão generoso comigo que nem o TQT meu filho precisou. E ele foi um dos bebês que passou o maior tempo entubado. Ele teve 7 vezes que ser reanimado. Então a gente esperava qualquer notícia, né? Tipo assim, olha, a gente conseguiu reanimar ou a gente não conseguiu reanimar. Então foram por 7 vezes isso. A gente já chegou a olhar para ele assim e falou assim, ih, tá morto. Tá morto. A gente via. O que vem de Deus é o socorro. E a gente provou o socorro dele, né? Quando a gente olhou assim, tá morto. A gente tem que buscar quem? O socorro, que vem dele. Ele ficava sem vida, ele precisava aumentar a dosagem das medicações, aumentar as morfinas, aumentar
os remédios que travavam a musculatura dele. Porque se ele se agitasse, acontecia alguma parada respiratória, entendeu? Então era Sedativo. os sedativos, aumentavam muito os sedativos. E para você estubar qualquer pessoa ou um bebê, você precisa diminuir o sedativo. Então era sempre aumentando. A gente então não via saída, porque todo dia precisava aumentar o sedativo para que ele não se movesse dentro do tubo. Depois da alta, a gente chegou a levar ele praticamente sem vida para o hospital de novo. Teve uma terceira recaída. Quase 6 meses a gente Foram ia ao 6 hospital. meses de hospital. E Indo essa e terceira vindo. recaída foi a que Ele- mais doeu na gente. Ele tava em casa assim, aí daqui a pouco ele apagou. Caiu assim mole, que eu botei o oxímetro, aí tava os batimentos 55 e a saturação tava 70. Aí eu, bora agora, do jeito que eu fui, sem camisa, sem sandália. Cheguei na porta do hospital, aí o médico Os já tava médicos na já porta. conheciam ele, Deus Já sempre conhecia. providenciou tudo. Aí ele já passou direto sem triagem, sem nada. E como dessa vez eu já levei ele praticamente morto para o hospital, foi direto para UTI e eu, sem entender, eu falei, meu Deus, eu não quero mais estar passando por isso. Mas aí foi que lá dentro do hospital eu percebi que não tinha nada a ver sobre o meu filho. Tanto que eu conversando com o Oscar, falei assim, isso é sobre nós. É sobre o que Deus tem para nós dois. Ele quer nos trazer para perto e foi o que ele fez. E foi o que a gente fez. A gente se achegou de uma forma sobrenatural, como nunca antes. Nós somos cristãos há mais de 20 anos. Dentro de várias situações, a gente acabou meio que se afastando. E aí foi quando a gente começou a perceber que isso era sobre nós. Deus queria nos trazer de volta. E o nosso filho, assim, é um testemunho de vida mesmo. Ele trouxe vida pra gente. Ele renovou a nossa aliança com Deus. Ele renovou, criou, nos fez criar mais expectativa. E lá dentro da CN mesmo, eu fico assim, meu Deus, a pessoa não tem como se desanimar aqui dentro, não tem como ficar triste. Eu passei porque eu tinha que passar, porque Deus permitiu para que um propósito maior acontecesse. Então, eu acredito que o propósito é nos achegarmos mais a Ele e viver o novo, né? Ter esperanças de vida melhor, de ter ânimo. É isso, vida, que foi o que meu filho saiu de lá com vida, né? Zé, que ele tem 1 ano e 6 meses hoje. Ele conversa, ele brinca, ele fala bastante, até mesmo para a idade dele ele tem um desenvolvimento muito maior. Não teve nenhuma sequela, nem física, nem motora, nem neurológica, nada. Ele tem acompanhamento com pneumologista, com fisioterapeuta, e os fisioterapeutas que acompanham ele dentro da UTI falam assim, não tem como dizer que a gente não vê Deus nele. Realmente ele é um milagre. E Deus está ali trazendo vida, trazendo segurança, trazendo socorro, trazendo acalento, que foi o que ele nos trouxe naquele momento de dor e de angústia. Deus se lembrou, né? Deus se lembrou da gente naquele momento. Creio